Muito boa noite, meus irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus, com a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui estamos nós, novamente, afastados, agora não por ordem governamental, mas por prudência mesmo, porque temos muitos irmãos da nossa igreja, muitos membros da nossa igreja infectados, seja pela gripe, né, ou pela Covid. Então, nós decidimos, o conselho, decidimos que este final de semana, no domingo, na escola dominical e no culto, nós não nos faríamos presentes lá na igreja. Por isso, nós estamos mandando a mensagem para os irmãos, já que não tivemos atividade na igreja. Muito bem, irmãos. Mas nós vamos ver a palavra de Deus, vamos falar sobre a palavra de Deus, especialmente nas palavras do nosso Senhor Jesus, e queremos ler para os irmãos sobre a essência da fé racional. A nossa fé não é uma fé apenas supersticiosa, não é uma fé apenas com base em alguma experiência que tivemos, não, a nossa fé é racional. A nossa fé é racional. Deus começa a nos infundir a fé pelo intelecto, não é? Então, olha só, irmão, nós vamos ler aqui no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, e leremos do versículo 16 até ao 27. E diz assim a palavra de Deus: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, olhem só, irmãos, nós temos aqui uma palavra do Senhor Jesus para nos ensinar, ou para que nós possamos ver no que consiste a nossa fé. O que é realmente a nossa fé? Esta semana eu tive conversando, né, com uma irmã, e ela falando sobre essa onda aí da nova ordem mundial, o que está sendo feito, o que está sendo planejado, o que está sendo posto em prática. E eu lhe disse: minha irmã, Jesus afirmou que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão sobre a sua igreja. Então eu vou me preocupar com o quê? Eu vou ter medo de quê? Então, irmãos, qual é a essência da fé? A essência da fé é o conhecimento de Deus, meus queridos. É o conhecimento da sua aliança eterna. É o conhecimento da nossa inclusão nessa aliança. É o conhecimento do plano eterno de Deus consumado em Jesus Cristo para a salvação dos seus eleitos.
Eu conheço das boas obras que ele mesmo preparou de antemão para que andemos nelas. Pela abnegação, pelo sacrifício em obediência ao Senhor, entendendo que somos agentes de Deus para a consecução do seu plano eterno. Esta é a essência da fé, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como Jesus disse lá na tão conhecida oração sacerdotal, no capítulo 17 de João 17. Já preguei tantas vezes nesse capítulo, em alguns pedaços dele. E no versículo 3, o Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Pai, e ao teu Filho, a quem enviaste. Então essa é a essência da nossa fé, meus irmãos. Essa é a essência da nossa fé. Estamos todos com medo, todos sofrendo. Quantas famílias, quantas pessoas das nossas famílias infectadas, seja pelo vírus, seja por influência, sei lá o quê. Tudo isso vem de Deus. Nós precisamos saber quem é Deus. O diabo não é chefe de nada, ele não manda em nada. Tudo vem do Senhor. Inclusive o diabo é do Senhor. Nós precisamos saber disso. Qual é o conhecimento que nós temos de Deus? Qual é a essência da nossa fé? A nossa fé é racional. Não é uma fé supersticiosa. Não é uma fé abstrata. A nossa fé é uma fé em algo concreto. O nosso Deus, o seu plano eterno, como nós já vimos aqui, a sua aliança eterna, a nossa inclusão nessa aliança, nós sabemos disso. Nós temos convicção disso, racional. Nós conhecemos o seu plano eterno, que já está consumado desde a eternidade, mas no tempo em Cristo Jesus, para a salvação dos seus eleitos. O que nós sabemos das boas obras de Deus, que foram preparadas de antemão para que andemos nelas? Precisamos de sacrifício para negar-nos a nós mesmos, a fim de fazer a vontade dele, que nos salvou em Cristo Jesus, para a consecução do seu plano eterno. Então nós precisamos saber dessas coisas, irmãos. Como nós vemos nesse pequeno trecho lido, assim como a fé racional não depende de experiências espetaculares, vamos ver aqui. Do mesmo modo, ela precisa ser exercitada para que não dê lugar à incredulidade, para que a nossa fé não seja solapada, porque precisamos de experiências de alguma coisa. Então, olha só, irmãos. Os dois primeiros versículos que nós lemos, o 16 e o 17, foi apenas para mostrar o contexto em que Jesus estava ali. Jesus fez vários milagres. E algumas pessoas, impressionadas com aquela experiência, impressionadas com o que presenciaram, então ofereceram-se para seguir Jesus, simplesmente impressionados por experiências. Aparentemente, irmãos, estava tudo certo. Não. Aquelas pessoas haviam se convertido por causa das experiências. Então, com aquilo que eles presenciaram, até mesmo um escriba pertencente a uma das seitas, escribas, fariseus e saduceus, que eram adversários de Jesus o tempo todo, faziam oposição a Jesus o tempo todo. Então até mesmo um escriba aparentemente se converteu. Vejam só a fé abstrata, advinda de experiências. Versículo 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Porém, como Jesus sabia que aquele homem não tinha conhecimento suficiente para tomar a decisão de segui-lo, deu-lhe uma informação radical para que ele soubesse as implicações da sua decisão. Escute, meu bom homem. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
O homem precisava saber os prós e os contras de seguir, da responsabilidade da sua decisão. E o Senhor Jesus foi honesto com ele. É assim que agem os pastores que nós conhecemos, irmãos? Não, não é. Os pastores ensinam a fé abstrata. Jesus quer te salvar, não diz de quê. Jesus quer te curar apenas de doenças. Jesus quer resolver os teus problemas materiais, seculares. Não é dito de que Jesus precisa salvar você da ira de Deus por causa da maldição, da condenação dos teus pecados. Isso ninguém diz, e quando diz é muito de passagem. Não se aprofunda no ensino. Jesus quer te dar tudo de bom, experiências. Eu tive uma experiência, eu estava desempregado. Por causa da oração de um pastor lá, eu arranjei um emprego. Então agora eu sou discípulo de Jesus. Não é isso que nós vemos. É isso que nós vemos, irmãos. Uma fé abstrata, sem base nenhuma no conhecimento de Deus. Não é uma fé racional. Por isso ela sucumbe diante de qualquer contrariedade, de qualquer vicissitude. Tudo faz com que o cidadão abandone a igreja ou não demonstre qualquer responsabilidade com a igreja, com os irmãos, porque a igreja são os irmãos. Não é o prédio, não é a placa, não é a denominação. Então, irmãos, como Jesus sabia que aquele homem não tinha conhecimento, né, deu-lhe essa informação pela sua graça. Então, o Senhor Jesus oferece mais um exemplo a todos os que estavam lá ouvindo. Versículo 21. E outro dos discípulos, atenção, já eram considerados discípulos, já seguiam o mestre. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olhem só, irmãos. Outro dos que seguiam Jesus naquele momento, também impressionado pelas experiências, até queria seguir o mestre, mas tinha responsabilidades familiares legítimas. Ele pediu para sepultar o pai. Há comentaristas que dizem que esse sepultar o pai era apenas esperar, o pai já era velho, esperar que o pai morresse para que ele se desincumbisse daquela responsabilidade com o pai. Então agora ele poderia seguir o mestre. Outros dizem que não, que o homem estava de fato morto e ele precisava ir sepultá-lo primeiro. Eu creio na primeira hipótese, mas vamos ver isso aqui. O Senhor Jesus nos mostra que este homem também não conhecia as implicações da sua decisão. Quero seguir-te, mestre, mas ainda falta sepultar meu pai, deixa eu me desincumbir dessa responsabilidade, então eu volto. E o Senhor Jesus disse, replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Meus irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave. Os pastores dizem isso às pessoas que eles convidam para seguir o mestre. As pessoas que eles convidam para levante a mão, aceite Jesus, dê uma chance para Jesus, que ele quer abençoá-lo. Levante a mão, vem aqui à frente. Não é isso que nós vemos? Não é isso que nós vemos, irmãos queridos? Olha, irmãos, Jesus mostrou a esse segundo discípulo, Jesus mostrou a esse homem que segui-lo exigia sacrifícios como ele jamais imaginava. Irmãos queridos, aquele que tiver dúvida de que as igrejas estão cheias desse tipo de discípulos, provavelmente é um deles, que é crente apenas por uma fé abstrata. Ele nada conhece de Deus. A sua fé não é uma fé racional. É uma fé até ocasional, que pode perder por qualquer coisa. Qualquer desapontamento com um outro irmão, qualquer desapontamento com um pastor, com um presbitério, ou com quem quer que seja. Pronto.
foi-se embora a fé, sucumbiu a fé, né? Perdeu a fé. Que fé? Tinha fé coisa nenhuma. Era uma fé abstrata. Então, irmãos, quem acha que as igrejas estão cheias de crentes, quem não vê que esses crentes que estão nas igrejas são esse tipo de discípulos aqui, quem não consegue enxergar isso, certamente, não é provavelmente, né? Certamente é um deles. Uma fé abstrata que não tem base no conhecimento de Deus. Não tem base racional. Então, meus queridos, olhem só. E por que as igrejas estão cheias desse tipo de discípulos? Porque eles não recebem uma fé salvífica, que é fundamentada racionalmente no conhecimento de Deus. Como Jesus passou 3 anos ensinando aos seus discípulos, e diz: Pai, a glória que eu tive contigo eu transmiti para eles. Olha, irmãos, os crentes das igrejas, eu não tenho dúvida de dizer isso e sofro muito por isso. Os crentes das igrejas têm apenas uma fé abstrata, emocional, supersticiosa, fundamentada em experiências, com base em promessas de bênçãos espetaculares, como assistiam as que Jesus faziam, e às vezes acontece mesmo, ainda hoje. Jesus não disse que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristos fariam milagres, sinais, prodígios, maravilhas e enganariam a muitos, se possível, os eleitos? Então, a única promessa de milagres que nós temos depois dos apóstolos é dos falsos profetas. Está na Bíblia isso. Mas a gente adora ver promessas e seguir, ver curas espetaculares, mistérios espetaculares, e vamos seguir esses falsos profetas. Aí qualquer coisinha é suficiente para solapar uma fé abstrata, supersticiosa, simplesmente emocional. Muito bem, irmãos queridos. A fé verdadeira exige conhecimento, porque ela exige sacrifício, ela exige renúncia, negar-se a si mesmo para fazer a vontade do Mestre, como ele diz lá em Mateus 6, 24. Vamos já falar de novo sobre esse versículo. Então, olha, irmãos queridos, essas duas respostas do Senhor Jesus aos seus pretensos discípulos, lá já diz que eram discípulos, deveriam ser consideradas muito seriamente por todos aqueles que se julgam crentes, que entopem as igrejas ditas evangélicas. O grave problema que enfrentamos é que a maioria das pessoas que se agregam a uma organização socio-religiosa chamada de igreja não é advertida claramente, como o Senhor Jesus fez, a calcular o preço, a considerar as implicações da sua decisão. Quantos sabem ao menos o que significa essas duas respostas de Jesus? Em sua essência, irmãos queridos, essas duas respostas têm o mesmo significado de negar-se a si mesmo a cada dia, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, como ele diz em Mateus 16, 24. Aquele que quiser ser meu discípulo, presta atenção. Os moços lá são até citados como discípulos de Jesus. O escriba e o rapaz lá, o outro. Sim, mas o Senhor Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso aqui, a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Essa resposta de Jesus nos ensina claramente que há ocasiões em que temos que abrir mão de tudo por amor a Ele. Ele ensinou isso, até mesmo de obrigações familiares importantes e legítimas, como daquele pretenso discípulo que antes queria sepultar o pai. Seja sepultar o pai já defunto, ou seja sepultar o pai no sentido de querer esperar que esse pai morresse para que ele ficasse livre para seguir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse isso também. Quem não deixar pai e mãe, irmão, irmã, o que é que seja, por minha causa, ele não mandou abandonar os familiares, não. Ele quis dizer apenas que eu sou mais importante. Quem não entender isso não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, olhem só. Convém chamar a atenção para o fato de que outras pessoas poderiam fazer aquilo em lugar do rapaz. Ou será que ele era filho único, que não podia cuidar do pai? Ou não tinha parente nenhum que cuidasse desse pai? Ou se esse pai tivesse morto mesmo, não tinha ninguém para fazer o sepultamento?
Certamente ele poderia ter pessoas para fazer isso. Tanto para cuidar do pai se ainda fosse vivo até a velhice, como para enterrar o pai caso ele tivesse morto. Ele teria alguém para fazer isso, com certeza. Mas seguir o mestre, esta era uma decisão pessoal na qual ele não poderia ser substituído por ninguém. Cuidar de um pai, de uma mãe, o que quer que seja, qualquer responsabilidade familiar, você até pode arranjar alguém para fazer isso em seu lugar. Agora, seguir o mestre, não. Isso não é possível. Isso não pode ser delegado a outra pessoa. E nós, irmãos, em nossa igrejinha que eu chamo a atenção há 15 anos, quantas vezes deixamos de seguir o mestre, por exemplo, faltando à escola bíblica, faltando aos cultos de doutrina, faltando à comunhão dos santos no culto comunitário, por causa de compromissos familiares que, inclusive, são legítimos. Acontece que nossos familiares sabem que nós somos crentes. Aí, por astúcia do inimigo, esses familiares chegam na nossa casa pouco antes de sair para a igreja. Então nós deixamos de ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus na comunhão dos santos, por causa de um familiar que resolveu nos visitar na hora do nosso culto, e eles sabem que nós somos evangélicos, como eles chamam, e que tem a hora do nosso culto ao nosso Deus. Aí nós lançamos o nosso Deus às cucuias, lançamos o culto que nós mesmos chamamos de culto, lançamos a comunhão com nossos irmãos em Cristo Jesus, que são muito mais importantes do que os nossos irmãos de sangue. Jesus disse isso. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que ouvem a palavra do meu pai e obedecem a palavra do meu pai. Pois é, Jesus disse isso. Os nossos irmãos, no culto comunitário, ali naquele momento, na edificação dos irmãos, são muito mais importantes do que os nossos irmãos de sangue, que vieram à nossa casa atrapalhar o nosso culto. Então nós precisamos ter consciência disso, meus irmãos. Nós precisamos ter consciência disso. Será, meus irmãos, que ao menos nós consideramos que poderíamos ser substituídos por outras pessoas em alguns eventos que são familiares, sim, são legítimos? Será que nós não podíamos, pelo menos, se for o caso, adiar alguns compromissos familiares que são legítimos? Adiar esses compromissos para não perder o ensino do mestre ministrado pelo pastor, pelo presbítero na escola dominical, no culto corporativo com os irmãos, nos estudos bíblicos de segunda e sexta. Conscientes de que ninguém pode aprender em nosso lugar. Os compromissos familiares ou podem ser adiados, ou podemos até mandar outra pessoa em nosso lugar. Agora, aprender não. Nós não podemos aprender do Senhor Jesus através de outras pessoas. Aliás, outras pessoas não podem aprender em nosso lugar. Será que consideramos os ensinos do Mestre como vitais, indispensáveis às nossas ações, aquelas boas ações que são do Senhor, preparadas de antemão, de acordo com o seu decreto eterno, o seu plano eterno, o pacto eterno que ele nos incluiu? As obras já estão lá também, para que andemos nelas. Será que não consideramos o quanto isso é vital? Será que não consideramos isso quando deixamos de levar nossos filhos à escola dominical, porque eles têm seus compromissos sociais com seus amigos? Será que não deixamos de considerar isso quando deixamos nossos filhos estudando em casa o estudo secular, que ele tem a semana toda para fazer isso? Aí deixa para fazer no domingo à noite. Aí o pai, repito, vou ter que dizer isso com uma fé abstrata, não conhece a Deus, não conhece como isso é vital, deixa o filho
porque não é importante, na cabeça dele não é importante o filho aprender as coisas espirituais. Ah, meus irmãos, vocês não sabem como eu sofro por isso. Há 15 anos repetindo isso para vocês. Irmãos, quando meditamos honestamente nestas coisas, não há como não concluir e afirmar que a fé professada por muitos não é uma fé verdadeira, mas é uma fé puramente cultural, religiosa, abstrata, simples ideias sem obras. Fé emocional, supersticiosa, uma vez que está desprovida do conhecimento necessário para considerar as implicações da decisão de seguir o Mestre. Estas respostas de Jesus nos ensinam que não basta um pretenso discípulo levantar a mão, ir à frente para fazer uma oração e dizer que aceita o Senhor Jesus Cristo, como normalmente acontece nas igrejas. Estas respostas do Senhor Jesus nos ensinam que não é qualquer voluntário, alguém que deseja segui-lo apenas por causa de alguma experiência, de alguma coisa que ele viu. Não é esse tipo de gente que serve para ser seu discípulo. O Senhor Jesus deixa isso muito claro nessas duas respostas. É comum, inclusive, estas pessoas passarem a contar a tal experiência recheada de invenções, qualificando-a como testemunho da sua conversão. Eu estava desempregado, bati em tudo quanto é porta, entreguei currículo em tudo quanto é lugar. Aí um dia eu entrei numa igreja, o pastor fez uma oração por mim e no outro dia alguém me chamou. Pronto. Esta passa a ser a experiência de conversão desta pessoa. Ou eu estava doente e um pastor fez uma oração por mim e eu fui curado. Pronto. Esta experiência passa a ser o motivo da conversão deste pretenso discípulo de Jesus, o que não é verdade. A sua conversão não foi pelo conhecimento de Deus. Não foi por um chamado de Deus ao arrependimento. Foi por uma experiência. E essa fé, firmada em uma experiência, sucumbe diante de uma outra experiência negativa que anule aquela que supostamente o converteu. É assim, é isso que nós vemos nas igrejas, irmãos. Eu sou um velho, nascido e criado na igreja, acostumado a ver essas coisas. Nessa minha vida de velho, dentro da igreja, ouvi pouquíssimas pregações de pouquíssimos pastores ensinando e pregando com honestidade. Agora vejo centenas, milhares, milhões de pregações terapêuticas, chamando as pessoas à conversão por experiências, por benefícios da salvação e não para a salvação, por benefícios do Evangelho e não por um Evangelho verdadeiro. É isso que eu vejo, irmãos. É isso que eu vejo minha vida inteira. Não é? Então, olha só, percebe-se claramente que tais pessoas apresentam falsas expectativas acerca da salvação em função exatamente da falta de conhecimento de Deus, que é a essência da fé salvífica. Lembram? João 17:3, que falamos aqui? E a vida eterna é esta, meu Pai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Isso era a oração sacerdotal de Jesus, se dirigindo ao Pai. Ainda nesse versículo 3 que eu citei, Jesus estava falando da sua experiência com o Pai. Como eu já falei tantas vezes, em tantas pregações, nesse capítulo 17 de João, nos 6 primeiros capítulos ali, ele está falando dele e do Pai, da relação dele com o Pai. Em seguida, ele passa a falar do que ele ensinou e da sua oração pelos seus 12 discípulos, inclusive Judas, que estava no meio. Lá no versículo 12, ele exclui Judas. De todos que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia, as escrituras. Aí ele sai dizendo mais o que ele pedia para estes. Não oro pelo mundo todo, só por estes. Aí lá no capítulo 20, de forma maravilhosa, ele nos inclui.
Pai, eu não oro apenas por estes aqui, não. Eu oro também por todos aqueles que haverão de crer na pregação deles. Atenção, pregação honesta, pregação verdadeira. Os que dizem que creem por causa de pregações terapêuticas, por causa de experiências que eles vivem, que eles viram ou até vivenciaram, não são crentes verdadeiros. Isso é certeza absoluta. E quem pensar que esses crentes que entopem a igreja, eu repito, quem pensar que eles são crentes mesmo, provavelmente também não é um crente. É um tolo. Então, irmãos, olhem só. É por isso que nos esforçamos para ensinar, para pregar honestamente, como os profetas do Velho Testamento pregaram, como o Senhor Jesus e os seus apóstolos pregaram, embora saibamos pelas Escrituras e pela experiência pessoal de pastor, que isso não agrada a maioria dos ouvintes. Até quando mostramos na Bíblia claramente a um irmão, quando estamos aconselhando, meu irmão, olha aqui, meu irmão, você tem alguma dificuldade de interpretar esse versículo aqui? Tenho não, pastor, mas... Esse mais jogou a palavra de Deus para escanteio. Prevaleceu a sua vontade, a sua experiência, as suas necessidades emocionais, seculares, mas depois a gente vê isso. Deixa-me sepultar meu pai primeiro, depois eu venho te seguir. É isso que o mais quer dizer. Então, irmãos, olhem só. Na continuação dos versículos que lemos, vejam que coisa interessante. Nós estamos falando versículo por versículo aqui. Vejam como nós dependemos de Deus. Vejam como nossa salvação está inteiramente nas mãos de Deus, do início ao fim. Desde a eleição na eternidade, desde o chamamento através de uma pregação chamando ao arrependimento, desde a justificação no sacrifício vicário substitutivo do justo Jesus, desde a adoção como filhos em Cristo Jesus. Ele diz, aqueles que tu me deste, Pai, e os que creram na pregação dele, pois é, desde a santificação no poder do Espírito Santo, que ele põe em nós, como mandou que viria e veio, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Desde o dia da glorificação, que já aconteceu na eternidade, Paulo diz isso, os que são chamados serão santificados, justificados, glorificados. Pois é, irmãos, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Nós somos apenas agentes dele e que ele nos usa para mostrar em nós e através de nós a sua glória. Então, irmãos, olhem só. Vejam que coisa interessante na continuação desse versículo. Mesmo a fé verdadeira depende da graça de Deus e precisa ser exercitada racionalmente para que a incredulidade não venha a comprometê-la, para que a incredulidade não venha a solapar a nossa fé. Vamos ler os versículos 23 a 25, para a gente ter uma ideia? Então, na sequência dos versículos, já lemos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Senhor, salva-nos, perecemos. Irmãos, olhem só. Qual é o contexto aqui dessa... Jesus e seus discípulos resolveram atravessar o mar da Galileia. Aquele pessoal que estava lá com ele, ele viu que era discípulo de Araque, como a gente diz aqui. Era tudo discípulo de Araque, discípulo por experiência. Não tinham conhecimento nenhum. Esses aqui não, eram os seus 12 discípulos. Ele chamou, entraram num barco e seguiram. Eram os seus 12 discípulos, escolhidos por ele mesmo. Então Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia, um barco. Quando foram apanhados por uma tempestade, Jesus estava no barco. Aqui, de passagem, nós lembramos que, contrariamente aos ensinamentos mais frequentes nos púlpitos, especialmente púlpitos pentecostais, o fato de estar com Jesus não anula a possibilidade de virem tempestades sobre as nossas vidas. Covid-19. Gripe, influenza, H3N2, sei lá qual é o número agora da influenza. Não proíbe, não impede, isso vem de Deus. De quem era a tempestade? Não era de Jesus, de Deus? Era.
De quem era o barco que estavam andando ali? Não é tudo de Deus? De quem eram os discípulos? Não é tudo de Deus? Qual é o problema, então, de entender, pelo conhecimento de Deus, que tudo está no controle dele? É comum ouvir pessoas dizendo, está no controle de Deus. Sim, você sabe o que quer dizer isso mesmo? A pessoa diz isso só por um desencargo, como quem diz, eu não posso fazer nada. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu não precisava desse controle de Deus, eu faria. Pois é normal as pessoas dizerem isso. Eu sei que está no controle de Deus, mas você sabe o que quer dizer isso mesmo? Então, olha só, irmãos, mesmo com Jesus no barco, vem tempestades. Há um canto que eu aprendi desde criança. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Sim, mas vem temporal. O temporal passa, mas ele veio. O temporal veio. Então, irmãos, olhem só. O fato de Jesus estar na nossa vida não evita que enfrentemos Covid-19. Não evita que enfrentemos governos corruptos, governos comunistas, que querem barrar a nossa fé, querem barrar o nosso culto. Não impede isso, não. Detalhe. De alguma forma, isso vem de Deus. Ele não está no controle de tudo? A gente não diz que ele está no controle de tudo? Pois é. Então, irmãos, olhem só. Nossa fé está sendo provada. Nossa fé está sendo exercitada. Então, vejam só que coisa. Como lemos, vimos que o Senhor Jesus dormia, enquanto os discípulos, apavorados em desespero, o acordaram, clamando por salvação. O Senhor acudiu. Não está na Bíblia que ele nos acode? Porém, não sem antes lhe passar um carão, como a gente diz aqui na Paraíba, sem antes passar-lhes uma repreensão. Versículo 26. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Acudiu-lhes então Jesus. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Percebem, irmãos? Sabemos que, diferentemente daqueles dois discípulos lá do início da leitura da nossa palavra, estes aqui realmente deixaram tudo para seguir o mestre. Estavam lá no barco, lembram? Estavam no barco, João, né? Tiago, seu irmão, Pedro, que eram sócios, estavam lá cuidando do barco, da rede. Eles deixaram pai, barco, empregados, mãe, casas, o que for, para seguir Jesus. Eles deixaram, eles seguiram o mestre. Então, esses aqui eram discípulos verdadeiros, não eram? Eram discípulos verdadeiros. No entanto, ainda não o conheciam realmente, não o conheciam suficientemente. 27. E quando Jesus disse, homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vejam, meus filhos, vejam só, eles ainda não conheciam o Senhor suficientemente. Foi preciso que o próprio Senhor mandasse uma tempestade para que eles soubessem que o Senhor tem poder sobre a tempestade. Eles tiveram que ficar apavorados naquela tempestade, como diz aqui, a ponto de sucumbir. Senhor, salva-nos, perecemos. Oh, homens de pequena fé. Para vento, para a tempestade. Quem é este? Meus irmãos, é nas aflições, é nas tribulações, é nas tormentas. Há um ditado que diz isso. É na tormenta do mar que se faz um bom comandante de navio. No mar calmo ele não vai ser bom nunca, ele nunca vai passar por uma experiência, por uma tribulação no mar, por uma tempestade no mar. Ele não vai saber como agir numa tempestade. Tem que haver a tempestade para ele saber como agir numa tempestade. É nas provações, nas tribulações, nos sofrimentos que Deus nos... Paulo diz isso lá aos Coríntios, né? Que é depois que nós somos consolados pelo Mestre,
que com a mesma consolação nós vamos consolar aqueles que agora estão passando por uma dificuldade como nós já passamos. Pois é, esses discípulos agora estavam capacitados a entender que a tempestade obedece ao Senhor. Os ventos obedecem ao Senhor. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda, irmãos! Como eu tenho dito, a essência da fé é o conhecimento de Deus. E a prática obediente e racional desse conhecimento, independentemente das circunstâncias, porque eu sei que as circunstâncias são providenciadas por Deus. Ainda que estejam sendo processadas as circunstâncias por demônios. Como Paulo sabia que o tal espinho na carne era emissário de Satanás, e que Deus mesmo mandou para esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse, para mantê-lo humilhado o tempo todo, dependente da graça de Deus. A minha graça te basta. Fique doente. Isso é conhecer Deus, meus irmãos queridos. A nossa fé é racional, ela precisa ser racional. Eu tenho que saber em quem tenho crido, como Paulo diz. E não apenas por uma experiência. Outra experiência maior vai detonar aquela. Não serve. Isso é fé abstrata, supersticiosa. Apenas emocional. Tanto que essa fé abstrata, racional, emocional, não abala a nossa vontade. Continuamos querendo fazer a nossa vontade. Tanto que há sempre um mais. Pastor, mais. Eu até que tinha que contribuir com aquele irmão que eu estou vendo que está necessitado. Mas eu tenho que jantar com a minha família. E esse jantar vai custar R$200, por exemplo. Que eu poderia ter dado para aquele irmão que eu sei que não tem nem dinheiro para comprar um pão para jantar. É assim, irmãos. É assim. A fé abstrata. A fé que não tem base no conhecimento de Deus. É uma fé que atende às minhas emoções, às minhas experiências. Por isso que eu deixo para ir a um culto comunitário com os meus irmãos na fé, por qualquer motivo. Por isso que eu não levo meus filhos para estudo bíblico ou para a escola dominical, porque isso não interessa, na verdade. Interessa muito mais o passeio que ele vai fazer com os amigos dele, ou o estudo que ele tem que fazer para uma prova amanhã, que ele não estudou a semana toda. Porque o pai não teve responsabilidade para cobrar desse filho, que por sua vez não tem responsabilidade para estudar sozinho. É isso, irmãos. Essa é a verdade nua e crua e dolorosa. Mas olhem só, irmãos. Quantos de nós, em perigo de vida, agora na Covid? Quantos de nós, em perigo de vida, se for o caso, como aconteceu com os profetas, como aconteceu com o Senhor Jesus, como aconteceu com os seus apóstolos? Quantos estão em perigo de vida por causa do conhecimento de Deus? Por causa da fidelidade a esse conhecimento de Deus. É isso que é fé. Fé é o conhecimento de Deus conforme Ele mesmo nos revelou. E agora viver com base nesse conhecimento, no qual constam as boas obras que de antemão foram preparadas em Cristo Jesus para que andássemos nela. Quantos irmãos? Quantos vocês conhecem? Quantos vocês conhecem que estão em perigo de vida por causa da fidelidade ao Senhor Deus? A tal nova ordem mundial que está assombrando todo mundo. Nos anos 90, início dos anos 90, uma tal de uma nova era assombrou a igreja. Esta nova era vai acabar com tudo. Não acabou nada. O que ela fez foi contaminar a igreja, e a igreja hoje não serve para nada, praticamente. Agora vem a nova ordem mundial dizendo que vai acabar mesmo de vez com a igreja, com base na violência, com base... Está todo mundo com medo. Mas com medo de quê? Jesus não disse que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a sua igreja. Então eu vou ter medo de quê? Eu vou ser crente no meu Senhor, meu Salvador, e fazer o que Ele mandou. Só que para fazer o que Ele mandou, eu tenho que saber. E para saber, eu tenho que estudar. Eu tenho que conhecer. Mas eu não tenho interesse em conhecer. A mim me basta a fé, com base numa experiência que eu tive, com base em algum tremelique que eu tive. E agora, quando o pastor vem me mostrar na Bíblia o que é a fé verdadeira, eu digo, mas sim, pastor, mas...
Irmãos, eu não vou deixar de ensinar vocês. Enquanto houver alguém querendo escutar meus ensinamentos da palavra de Deus, eu vou ensinar. Enquanto houver alguém. E eu sei, pela palavra do Senhor, que sempre haverá ovelhas suas, para as quais ele mandará um pastor, não é? Um pastor credenciado, ungido pelo Espírito Santo, exatamente para pastorear as ovelhas que o Senhor comprou com o seu sangue. Atos 20 e 28. Então o Senhor sempre constituirá um pastor verdadeiro para pastorear suas ovelhas. As suas ovelhas, o Senhor sempre mandará um pastor constituído pelo Espírito Santo para pastoreá-las. Então não há esse perigo de eu ficar um pastor sem ovelhas. Nenhuma ovelha ficarei. O Senhor mandará ovelhas sempre para que eu ensine, para que eu pastoreie. Assim como o Senhor não deixará nenhuma ovelha sua sem um pastor que lhes ensine, que lhe ensine. Podem ter certeza disso, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem base racional. A nossa fé tem base no conhecimento e não em experiências. Muito bem, meus queridos. Quantos de nós podem dizer como Jó, coitado de Jó, ele não sabia porque estava passando aquilo e Deus nunca disse para ele. Detalhe, Deus nunca disse para ele. Quantos podem dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não sabia porque estava passando por aquilo, mas ele sabia que vinha do Senhor. Isso ele sabia. Ele disse para a mulher dele, mulher, receberíamos, porventura, de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Então ele sabia que aquele mal que lhe sobreveio vinha de Deus, ele sabia disso. Então, irmãos, olhem só. Por quê? Ou, aliás, quantos irmãos podem dizer isso? Ainda que ele me mate. Eu quero saber se vem Covid, se vem influença, se vem nova ordem. Ainda que Deus me mate, eu não vou negá-lo. A minha fé é racional. Eu sei quem tenho crido, como diz Paulo. E eu sei que ele é poderoso para me levar até o último dia. Até aquele dia em que ele me entregará o meu galardão, o meu depósito. Eu sei disso. Então, irmãos queridos, olhem só. Como podemos constatar nesse episódio, os próprios discípulos escolhidos pelo Senhor Jesus, ele mesmo os escolheu. Está lá escrito nos evangelhos. Entre todos os discípulos, ele mesmo escolheu aqueles que ele quis. Aí tem lá o nome. Simão, Pedro, João, André, Bartolomeu, Filipe, está lá o nome deles. Está lá o nome deles. Então ele escolheu. Pois é, esses mesmos aqui. Esses mesmos aqui. Né, os discípulos de Jesus ainda não tinham um conhecimento adequado. Não tinham ainda esse conhecimento. Assim como Jó consolidou o seu conhecimento de Deus pelo sofrimento, a ponto de afirmar, no final lá do livro, eu te conheci só de ouvir, meu Senhor, agora os meus olhos te veem. Ele viu Deus? Não! O que é que ele quis dizer? Agora eu te conheço. Agora eu te conheço de verdade. Jó 13, não é? Lá no final, Jó 42, 13, foi quando ele disse que, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. O que ele disse, agora meus olhos te veem, ou seja, agora eu te conheço de verdade. É isso que quer dizer meus olhos te veem. Ele não viu Deus coisa nenhuma, não. Isso está lá em Jó 42, 5. Então, irmãos, os discípulos de Jesus, aqueles que ele escolheu a dedo, também precisaram enfrentar a tempestade para clamar ao Senhor e saber que o Senhor tinha poder sobre a tempestade. Eles precisaram depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do seu poder, o que lhes aumentou a fé, pelo conhecimento racional. Racional daquele que não os livrou da tempestade, mas os livrou na tempestade. Veio a tempestade. Agora eu mando parar a tempestade. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Senhor. É o Senhor. Então, irmãos, isso aumentou a fé. Isso aumentou a fé. Deus pode nos livrar da Covid? Pode. De quem é a Covid? Dele. Aí o que eu ouvi de pastores dizendo, vamos fazer jejum e oração para expulsar esse espírito de morte, esse espírito demoníaco. Eu vi pastores fazendo isso. Irmãos,
Eu vi prefeito, crente, convocando outros prefeitos para fazerem em suas cidades jejum, outros prefeitos crentes, jejum, oração, para expelir esse espírito de doença. Prefeito que agora faz festa de fim de ano, de verão, sei lá o quê, com milhares e milhares de pessoas amontoadas, bebendo e se beijando, tudo sem máscara. Pois é, o mesmo prefeito que orou para expelir o demônio da Covid, agora está expondo o povo todo à Covid, à doença. Percebe a falta de conhecimento de Deus? É como dizer, pulem todos daqui do prédio de 20 e tantos andares que eu vou orar para Deus fazer com que vocês caiam lá embaixo bem maciozinho, sem quebrar nenhum osso. É mais ou menos assim. Isso é falta de conhecimento de Deus, meus irmãos. Isso é falta de conhecimento de Deus. Prestem bem atenção. Como vimos nestes versículos lidos, para seguir o Mestre, nós temos que fazê-lo conscientes das dificuldades que enfrentamos nesta caminhada. Na sequência também podemos ver que, mesmo quando recebemos a fé verdadeira para seguir o Mestre, como foi o caso dos discípulos, foi o Senhor que os chamou. Foi o Senhor que colocou neles a fé inicial para segui-lo. Pois é, no início da caminhada eles ainda não eram fortes o suficiente, porque ainda não estavam com conhecimento pleno do que deveriam ter de Deus. Ainda estavam aprendendo a conhecê-lo. Esta é a importância vital do discipulado que não podemos negar aos nossos filhos. Não podemos deixar de ter em nossas vidas de pais, muito menos negar aos nossos filhos como fazemos. Os discípulos verdadeiros perseverarão na busca desse conhecimento e jamais negarão esse estudo e esse conhecimento aos seus filhos. Estamos terminando. Também vimos o método de ensino do Senhor Jesus. Esse método de ensino do Senhor Jesus contempla exatamente as dificuldades, aflições, tribulações, provações, para que confiemos nele e nos mantenhamos humildes e dependentes do seu poder e da sua graça. Lembram? João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, essa é a fórmula de Jesus, está na Bíblia. Esse papo furado de que Jesus só quer o seu bem, que não quer que você sofra, isso é mentira. Isso é uma fé supersticiosa. Isso é uma fé abstrata. Que você vai sucumbir diante da primeira tribulação que você não conseguir vencer. Então, olha só. O ensino de Jesus é o contrário, contempla dificuldades, aflições, tribulações, provações, para que fiquemos dependentes do seu poder e da sua graça, na medida em que crescemos cada vez mais no conhecimento do Senhor. Esta é a essência da fé racional que nós estamos falando aqui. Aquela que pela prática, pela perseverança, fica cada vez mais forte, cada vez mais robusta, a ponto de dizermos como Paulo, eu sei em quem tenho crido, ainda agora eu falei. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, 2 Timóteo 1,12. De que Paulo estava falando? Da glorificação. Da glorificação. Do dia que o Senhor disser, bem-estar, servo bom e fiel. Entra na glória que te está preparada desde antes da fundação do mundo. Qual é o galardão que o Senhor vai me dar? É esse o depósito que Paulo está falando aqui. Então, irmãos queridos, que Deus nos abençoe com a fixação e prática desse ensinamento. A nossa fé precisa ser racional, precisa ser com base no conhecimento de Deus, não em experiências que podem mudar. Fixação prática desse ensinamento, para que não tenhamos dúvida, como os próprios discípulos tiveram, sobre quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, como lemos no versículo 22. Quem é este, irmãos queridos? Nós sabemos? É Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor,
e que este conhecimento seja uma realidade evidenciada naturalmente em nossas vidas de santidade, em obediência, consequência natural da salvação, a fim de que efetivamente, realmente vivamos para louvor da glória do nosso Deus. Amém. Deus nos abençoe.